O primeiro milagre, a transformação da água em vinho. Jesus e seus discípulos foram convidados para uma festa de casamento e aceitaram o convite. João capítulo 2, versos 1 e 2. Cristo não era alienado, ele participava dos eventos sociais, procurando estar sempre com o povo. De outro modo, como poderia cumprir sua missão? Precisava estar perto das pessoas para abençoá-las e salvá-las. Os cristãos, da mesma forma, não podem constituir um grupo isolado. Somos diferentes do mundo, mas não distantes ou fora dele. João capítulo 17, versos 11, 15 e 16. Não podemos aceitar convites para a prática pecaminosa. Provérbios capítulo 1, versos 10 e 15. Outros, porém, podem ser aceitos. É necessário, contudo, que o cristão, onde estiver, dê um bom testemunho, sendo sal e luz. Mateus 5, 13 e 14. Agindo em benefício do próximo. Foi o que Cristo fez. Jesus foi convidado porque sua presença é agradável. Onde ele está, o ambiente é celestial. A certa altura das bodas, acabou-se o vinho. João capítulo 2, versos 3. Era comum que as festas de casamento durassem 7 dias, mas sem vinho isso não seria possível. O que fazer? Talvez pudessem comprar mais. Entretanto, é possível que os convidados não estivessem dispostos a esperar. Fim do vinho significava fim da festa. Como ficaria a reputação do noivo diante de seus amigos? Teria ele falhado na preparação das núpcias? Ficaria marcado como negligente perante a noiva e os familiares, ainda que os convivas tivessem consumido além do esperado, ou mais rapidamente. O noivo deveria estar prevenido, estava pronto, estabelecida sua situação de vergonha e desgosto, podendo marcar de forma negativa o início da vida conjugal. Maria, mãe de Jesus, também estava presente e percebeu que o vinho tinha acabado. João capítulo 2, verso 3. Não tendo poder para resolver a situação, ela foi falar com seu filho. Ele parece não ter recebido bem a interferência da mãe. João capítulo 2, versos 4. Afinal, ele já sabia do fato e talvez estivesse esperando o melhor momento para agir. A presença de Jesus não evita que determinados problemas ocorram. Aliás, eles podem ser necessários e úteis, desde que sejam bem conduzidos e devidamente solucionados. Uma necessidade torna-se oportunidade para o milagre. Não queremos problemas, mas Deus permite que tenhamos alguns para que também possamos ter experiências sobrenaturais. Maria sabia que Jesus ia tomar alguma providência e deu então uma sábia orientação aos servos da casa: fazei tudo o que ele vos disser. João capítulo 5, capítulo 2, verso 5. Se temos algo a aprender com as palavras de Maria, e no sentido de voltarmos nossa atenção para Cristo, procurando realizar não apenas parte, mas tudo o que ele nos mandar. Ele podia fazer um milagre até mesmo antes que a falta do vinho fosse notada, mas isto não atenderia aos seus propósitos. Ninguém saberia seu poder, não seria reconhecido
Lucas capítulo 2, versos 11, e Deus não seria glorificado. É preciso que, por algum tempo, sintamos a necessidade, a fim de que a bênção seja desejada e valorizada. Se Jesus quisesse, poderia dizer uma palavra e o vinho jorraria de todos os vasos e copos, mas ele deseja a participação dos servos na realização do milagre. Em muitos episódios dos evangelhos aconteceu assim. As pessoas esperavam uma bênção e recebiam uma ordem. É preciso obedecer para ser abençoado e não o contrário. Deus quer a participação humana em suas obras. Ele pode fazer tudo sozinho, mas nos deu o privilégio e a oportunidade de participar. E isto significa trabalho. A nossa fé deve ser demonstrada através da obediência e do serviço, pois a fé sem obras é morta. Tiago, capítulo 2. Jesus faz o milagre, mas precisamos fazer a nossa parte. Os servos tinham muito trabalho a fazer, mas isso lhes daria a chance de serem participantes e testemunhas do milagre. Os convidados estavam em posição mais cômoda, ficavam apenas se divertindo, enquanto esperavam o garçom passar. Qual é a nossa postura no reino de Deus? Agimos como convidados ou como servos? Queremos apenas beber o vinho do milagre ou trabalhar na sua produção? Aquele que tem a iniciativa de servir também tem oportunidades singulares. Os servos sabiam o que os convidados ignoravam. João capítulo 2, versos 9. Jesus mandou que os serventes enchessem de água 6 talhas de pedra. Lucas capítulo 2 e João capítulo 2, verso 7. Em cada uma delas cabia entre 2 e 3 almudes, ou seja, entre 72 e 108 litros. Era muita água para ser carregada. O Senhor nos manda fazer coisas difíceis, mas se fizermos, ficaremos satisfeitos com o resultado. Aquele ato de obediência exigia esforço. Jesus abençoa os que trabalham, mas os preguiçosos continuam passando necessidade. As talhas foram cheias até a borda. João capítulo 2, verso 7. A obediência foi imediata e completa. Quanto mais água, mais vinho. Não podemos fazer apenas o mínimo, a não ser que queiramos uma bênção pequena. Não podemos ser econômicos na oração, no jejum, na leitura bíblica e no serviço ao Senhor. Precisamos fazer mais, fazer muito e fazer bem feito. Para fazer um milagre, Jesus usou o que estava à sua disposição: os servos, as talhas e a água. Estamos disponíveis para Cristo operar. Nossos bens, tempo e talentos estão entregues ao Senhor. Se o dono da casa escondesse os recipientes, talvez o milagre não tivesse acontecido, ou a quantidade seria menor. Todos queriam vinho e Jesus manda encher os vasos com água. Queremos o produto final, pronto e servido. Entretanto, a operação divina pode ocorrer em etapas, conforme seus soberanos propósitos. Aquela ordem parecia não fazer sentido, mas ninguém lhe fez pergunta. Devemos obedecer sem questionar. Nem sempre vamos saber o porquê das ordens ou dos atos divinos. Então o milagre aconteceu. Jesus transformou a água em vinho. O texto nos traz explicações químicas
ou biológicas a respeito do processo. Não podemos nem precisamos explicar cientificamente os atos de Jesus. Aqueles que dependem de explicações colocam obstáculos à sua própria fé. Nem sempre vamos saber como Deus opera. Precisamos crer em seu poder, mesmo sem compreender sua forma de agir. Em seguida, os servos levaram o vinho para que o mestre-sala experimentasse. Ele era o responsável pelo controle de qualidade. Quando experimentou o vinho de Jesus, aquele homem ficou surpreso e maravilhado. Suponho que ele nunca houvera bebido um vinho tão bom. Jesus faz e faz bem feito. O vinho de Jesus é superior. Experimente com Jesus, tudo fica melhor. Não aceitamos o que o inimigo oferece. Deus tem o melhor para nós. Não sejamos impacientes, esperemos o tempo certo, quanto ele suprirá a nossa necessidade de forma miraculosa e surpreendente. O mestre-sala disse ao noivo: todo homem põe primeiro o bom vinho, mas tu guardastes até agora o bom vinho. João capítulo 2, verso 10. Quando Jesus opera em nós, saímos do limite dos costumes e das tradições para um nível de excelência. As pessoas esperavam que, com o passar do tempo da festa, o vinho fosse piorando, mas se Jesus está presente, a tendência é melhorar de fé em fé. Romanos capítulo 1, verso 17. E de glória em glória. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. As tribulações são grandes, mas as vitórias são maiores. A festa estava salva, a comemoração podia continuar, com alegria ainda maior. Aquele casamento sempre seria lembrado pela presença e pelo poder de Jesus. O problema foi transformado em bênção. Ali Jesus realizou seu primeiro milagre, marcando aquele casal e aquela cidade, Canaã da Galileia. Ficou definitivamente vinculada à maravilha da transformação da água em vinho. O fato de Jesus ter escolhido uma festa de casamento para realizar seu primeiro sinal nos mostra como o matrimônio e a família são importantes para Deus. Além de atender à necessidade do momento, aquele ato de Jesus demonstrou seu poder transformador. Hoje ele tem transformado muitas vidas, assim como aconteceu naquelas bodas. Pode chegar um momento na vida conjugal ou individual, quando a alegria acaba, tudo estava indo tão bem e de repente instala-se o caos. Isto pode ser resultado de algum acontecimento ruim, decisões equivocadas ou práticas pecaminosas. Nessas horas, Jesus é a nossa única esperança. Ele pode fazer o que não está ao nosso alcance. Ele faz muito melhor, dando aroma com cor e sabor à nossa existência. Jesus é especialista na transformação de vida. Ele atua naqueles que já foram descartados pela sociedade. Cristo recupera o marginal, transformando-o em cidadão de bem. Acima de tudo, ele nos transforma de tal maneira que possamos ser agradáveis a Deus. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Depois que a água foi transformada em vinho, a festa continuou. Mas isso só foi possível porque os noivos convidaram Jesus para aquele casamento. Todos devem convidá-lo. Nossa vida sem ele é vazia e inútil. Se Cristo pode nos abençoar,
nos dar uma nova motivação para viver. Com Ele, temos um novo começo, pois seu poder age em nós, fazendo transbordar o nosso cálice. Amém.